Shabbat Shalom. O tema dessa mensagem, a drachá dessa semana, é: o tempo é o maior bem que podemos dar ao Eterno. Vamos orar novamente. Pai, no nome de Yeshua, mais uma vez, me coloco diante de Ti. Eu te agradeço pela Tua palavra, pela revelação que o Senhor tem para nós hoje. Me ajuda a passar, Pai, essa revelação, ministrar do modo que o Senhor me ministrou, no nome de Yeshua Mashiach. Fique claro para todos nós. Dá-me, Senhor, as palavras certas e aquilo que não está escrito, aquilo que o Senhor deseja tratar agora, Pai. Tenha liberdade, no nome de Yeshua Mashiach, de tratar, de mudar, de acrescentar, de remover. Tudo aquilo que o Senhor desejar. Coloco nos meus irmãos, dá a eles ouvidos para ouvirem a Tua voz, porque eu nada posso sozinho, Senhor. No nome de Yeshua Mashiach, fala conosco, que assim seja. Então o tema para Parashá desta semana é: o tempo é o maior bem que podemos dar ao Eterno. Na Parashá dessa semana, Shlach Lecha, envie para ti, nós lemos sobre os 12 homens enviados à terra de Canaã para espiá-la e a falta de confiança de 10 deles. Isso resultou na reprovação do povo de Israel e, como consequência, eles não entrariam na terra prometida, somente os filhos do povo que tinham menos de 20 anos entrariam. 40 anos de peregrinação no deserto estava sobre eles até que toda aquela geração rebelde morresse no deserto. Nesta Parashá também temos as leis para ofertas queimadas que seriam oferecidas quando o povo entrasse na terra prometida e o relato do homem que apanhava lenha no Shabat e no dia de Shabat e foi apedrejado. Para nós entendermos melhor o que ocorria com o povo de Israel em sua falta de confiança no Eterno, nós precisamos entender primeiro que, ainda que o povo visse milagres e as maravilhas, eles não conheciam o Eterno. Não haviam se convertido, porque milagres não convertem pessoas. Uma pessoa provar de milagres, ver o sobrenatural, isso não quer dizer que ela vai se converter. Porque o milagre ele não converte alguém. Mesmo que uma pessoa ressuscite hoje, isso não quer dizer que ela vai servir o Eterno até que ela morra de novo, se Yeshua não voltar. Porque o milagre ele não quer dizer que uma pessoa vai se converter. Ele é uma evidência da existência do sobrenatural, é verdade, mas isso não quer dizer que a pessoa vai dizer: eu quero servir a este Elohim, a este Deus. E a prova disso era o próprio povo de Israel, que viu os sinais e maravilhas, mas nunca quis servir ao Senhor. O outro ponto também é que, ainda que eles tivessem o tabernáculo e o serviço ali no meio deles, isso não foi suficiente para que eles voltassem para o Senhor, porque a religião, se você servir ao Eterno de maneira religiosa, isso também não quer dizer que você vai se converter ao Senhor. O desejo do Eterno não foi de colocar ali uma nova religião, mas de estar no meio do povo, de ter relacionamento com o povo de Israel. Foi o que ele disse quando ele ordenou que construíssem o tabernáculo. Em Shemot 29, versículo 45 e 46 diz: e habitarei no meio do povo, no meio dos israelitas, e lhes serei o seu Deus. Saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, que os tirou da terra do Egito para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor, o seu Deus. E também está escrito em Vaikra, Levítico 26, do 11 ao 13: estabelecerei a minha habitação entre vocês e não os rejeitarei. Andarei entre vocês e serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Eu sou o Senhor, Hashem, o Deus de vocês, que os tirou da terra do Egito para que não mais fossem escravos deles. Quebrei as traves do jugo que os prendia e os fiz andar de cabeça erguida. O Eterno sempre dizia que o povo deveria se consagrar, se manter limpo, porque ele estava no meio do povo, ele desejava andar com o povo de Israel, ter relacionamento com o povo, andar entre as tendas, entre as pessoas. O desejo do Eterno sempre foi de se relacionar, assim como era no Éden, quando na viração do dia ele estava andando no jardim. Mas acontece que a maior parte do povo só conheceu o Eterno pelo que viam, e pela forma religiosa que faziam as suas ofertas, as suas festas. E essas duas ações, a religiosidade ou a provar de milagres, não vai fazer com que alguém se converta ao Eterno. A pessoa só vai conhecer um pouco do que ele pode fazer nas nossas vidas, mas não vai conhecê-lo
o seu modo de agir. Não vai conhecer o Elohim de Abraham, de Yitzhak e de Yaakov. Falando um pouco de Abraham, em se tratando da religião, Abraham não tinha um tabernáculo no tempo dele. Se tratando de milagres, ele esperou 25 anos aproximadamente para ver o seu herdeiro nascer. Imagina se ele servisse o eterno apenas pelos milagres. Ele esperou cerca de 25 anos. 75 quando ele saiu da terra de Arã, e ele tinha 100 quando Yitzhak nasceu. Ele era incircunciso quando foi chamado, não existia o povo de Israel, não existia judeu. E ainda assim, ele é descrito como amigo do Eterno. Antes de existir o tabernáculo, antes dele provar do grande milagre, ele foi descrito como aquele que era amigo do Senhor. Uma pessoa pode ver muitos milagres e até mesmo provar deles, mas isso não quer dizer que ela conheça o Eterno que curou, que a salvou da morte, da fome, do desemprego, da angústia que vivia. Isso vai fazer apenas que conheça o poder dele. Apenas um pouco do que ele pode fazer. Isso não quer dizer, por exemplo, que ela vai entender o modo do Eterno pensar, ou até mesmo o porquê dele ter curado, dele ter salvado, libertado essa pessoa. Nós podemos ser curados hoje, mas o Eterno tem um propósito para todas as coisas. E se nós não o buscarmos, nós nem saberemos o propósito dele para as nossas vidas. Nós nem saberemos por que o Senhor está me tirando disso, por que ele está fazendo isso. Nós podemos apenas pedir ao Senhor, provar dos milagres sem conhecê-lo. Na sua misericórdia, ele tem operado grandes maravilhas no nosso meio. O que aconteceu com aqueles 10 espias é que eles não conheciam o Eterno, por mais que eles tivessem visto e provado dos milagres. Eles viram o monte em chamas, ouviram a voz do Eterno ao ponto de declarar para Moshe: vai falar você com o Senhor, porque nós morreremos se ele continuar falando conosco. Irmãos, eles ouviram e viram. Mas quando eles chegaram na terra prometida, eles não confiaram que o Eterno os faria vencedores, mesmo tendo visto, ouvido, provado todos os dias do maná, do alimento que caía dos céus sobrenaturalmente para eles. Então isso tem que ficar muito claro para nós. Porque muitas vezes nós pedimos ao Senhor: Senhor, eu quero ver, eu quero provar dos milagres. Mas isso não quer dizer que você vai conhecê-lo só porque você está vendo e provando de milagres. Isso tem de ficar claro para nós, quando nós oramos diante do Senhor. Porque talvez você pense que, olha, se eu ver, eu vou ter muito mais confiança. E isso não é verdade. Isso não é verdade. Eu acredito que é por isso que Yeshua disse: bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Porque ver não vai te convencer. Ver não vai te convencer. Ah, mas eu vou crer que existe o sobrenatural. Mas isso não quer dizer que você vai se converter. Porque o povo via, ouvia e comia dos milagres diariamente. Mas eles não se converteram ao Eterno. Isso tem de estar claro para as nossas vidas, porque do contrário nós vamos ficar pedindo por milagres, pensando que nós estaremos mais próximos do Eterno, só porque estamos vendo milagres. A palavra do Senhor diz que eles permaneceram acampados ali em volta do Monte Sinai por aproximadamente 1 ano. 1 ano vendo os milagres. E isso não foi suficiente para que o povo buscasse ao Senhor. Foi 1 ano de religiosidade para a maioria deles. E a religiosidade não salva. Não fazia com que eles estivessem próximos do Senhor. O que faltava para aquele povo não era ver muitos milagres ou congregar. Não era isso que estava faltando para eles. O que faltava para eles era conhecer o Eterno. E aqui nós entramos no ponto que Aruach deseja tratar conosco. Tempo. A única forma de nós conhecermos alguém é dedicando o nosso tempo. O bem mais precioso que nós podemos entregar para o Eterno é o nosso tempo. Porque, irmãos, vamos meditar. O que nós poderíamos dar para o Senhor? O Senhor não precisa da nossa sabedoria,
Nós não podemos ensiná-lo nada, ele não precisa das nossas ideias, ele sabe como fazer todas as coisas. Nós não podemos dar a ele uma grande solução que fará com que ele se surpreenda de alguma forma. Olha só, ele me apresentou uma grande solução. Como nós poderíamos surpreender aquele que fez todas as coisas? Nós estamos aprendendo o básico de quem nós somos, do que nós somos feitos ainda. Tropeçamos com os desafios do presente, mal conhecemos o nosso passado, o nosso futuro é imprevisível se o Eterno não nos revelar. Nós não podemos enriquecer o Senhor. Ele é dono do ouro e da prata. Nada lhe falta, ele não precisa da riqueza do homem. O que são as nossas posses diante daquele que fez todas as coisas? Quando nós ofertamos ou dizimamos, nós estamos fazendo isso por obediência ao Senhor, por aprender sobre o que nos pertence e o que pertence a Ele. E quando nós entregamos a Ele os nossos recursos, o valor é redirecionado para nós. Para o cuidado de vidas, para investimento na obra, para facilitar o nosso trabalho aqui. Uma vez uma criança me perguntou, mas como que o senhor vai receber o dinheiro das ofertas? Eu falei, não, é verdade, fisicamente ele não vai receber mesmo não, ele nem precisa. É obediência. Obediência é nós que recebemos. Nós não estamos tornando ele mais rico. Quando nós louvamos ao Eterno, a palavra nos diz que nós nos enchemos do Espírito, falando no nosso meio, falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Nós estamos sendo cheios quando nós estamos dando louvor a Ele. Nós é que somos fortalecidos quando nós louvamos o Senhor. Ele não fica mais forte porque nós estamos louvando a Ele. Então o que nós poderíamos dar em troca de tudo que o Senhor nos deu? O maior bem que nós podemos entregar ao Eterno é o nosso tempo. O Eterno tem todas as coisas, mas Ele não nos obrigou a darmos o nosso tempo a Ele. Eu não estou dizendo sobre o tempo que nós dedicamos para obedecê-lo e não tomarmos as nossas escolhas, o tempo que nós usamos para ouvir as pessoas que Ele levantou, congregando, preparando estudos para ministrações, quando nós estamos compondo canções para ministrarmos, quando nós estamos ensaiando, quando nós estamos no Shabat servindo uns aos outros, preparando a halá, servindo o vinho, limpando o lugar que nós vamos congregar, esta sinagoga. Não é disso que a Ruach está falando conosco hoje. Não é sobre investir na obra do Senhor agora. Isso tudo é ótimo e demanda muito tempo. Irmãos, investir no ministério, na obra do Senhor, demanda muito tempo. Muito tempo. Cada um aqui que trabalha, que faz parte desta obra, sabe do que eu estou falando. Como nós temos de nos preparar antes, temos escalas para cumprir, organizar as pessoas, organizar. Cada festa tem toda uma organização que nós temos de fazer, tem alimentação, demanda muito tempo, muito esforço para isso. Cada estudo nós nos preparamos, eu digito toda aqui a mensagem, reviso ela 2, 3 vezes, vejo se os textos estão batendo, está tudo no lugar, se está do modo que o Senhor me ministrou. Porque coisa difícil é passar aquilo que o Senhor fala com você. Porque, irmãos, eu recebi essa mensagem lavando a louça. Estava lá e a Ruach falou comigo. O maior bem que você pode dar para o Eterno é o seu tempo. E aquilo entrou dentro de mim e eu recebi a revelação. Falei, puxa, é verdade. E fiquei pensando enquanto estava fazendo a coisa. Agora passar para vocês é algo que demanda tempo, dedicação. Eu tenho que meditar naquilo que o Senhor me deu. Como que eu vou ministrar isso? Como que eu vou... Aonde está isso na paraxá dessa semana? Deixa eu entender melhor. Tempo. Tempo para preparar o alimento que é servido aqui. Tempo para preparar a halá. Tempo. Disposição para servir uns aos outros. Tudo isso demanda muito tempo. E não é disso que a Ruach está falando. Porque talvez você já esteja ouvindo isso dizendo, mas eu dedico a minha vida, muito do meu tempo. O que o Senhor deseja falar conosco não é sobre o tempo que você dedica na obra dele. Porque o Senhor pode levantar outras pessoas. Ele pode levantar outro.
Ele pode levantar outras pessoas, levantar quem Ele quiser. Ele não é pego de surpresa. O Eterno não é pego de surpresa. Quando Samuel foi repreender Shaul e ele foi rejeitado, o Eterno falou por meio da boca dele: o Senhor já preparou outro, segundo o coração dele, para reinar no seu lugar. O Eterno não é pego de surpresa em nada. Nada. Ele pode levantar outras pessoas. O Senhor não está falando sobre o tempo que você dedica na obra dele. A Ruach está falando conosco hoje sobre o nosso tempo com ele, para ele. Hoje é sobre isto. É sobre quando você lê a palavra do Eterno, ora e o busca só porque você quer estar ali com ele. Esses dias eu tenho os meus devocionais de música em casa, e eu pego ali algum instrumento, e eu abro a Bíblia em Salmos e fico cantando os Salmos. E algumas canções tão bonitas vêm nesses momentos. Eu falei, puxa vida, eu tenho que gravar isso, porque eu não consigo recordar. Se eu não gravar, eu não consigo recordar depois. E aí quando eu coloco para gravar, não vem mais nada. Aí eu falei, não vai dar certo, o que está acontecendo? Aí eu tentei isso 1, 2 dias, aí eu orei, Senhor, o Senhor não quer que eu grave, né, meu devocional. Eu falei, Pai, se o Senhor quiser me dar uma música depois, o Senhor pode, eu não vou ficar ansioso. Porque eu falei, olha essa música, olha o que eu estou cantando aqui, isso aqui está muito bom, vou gravar isso. Aí não veio nada, irmãos. Porque o Eterno não quer que eu grave meu momento com Ele ali. Aquele momento não é para isso. Eu posso ter outro momento? Eu posso ter. Mas aquele momento não é para trabalho, não é tempo, eu não estou ali diante do Senhor trabalhando, é o tempo com Ele. Você já ficou com uma pessoa que você está conversando com ela está com o celular na mão? É bom isso? Está falando com a pessoa está com o celular na mão. Aí você contou a história, a pessoa olha, hã? Eu acho que todo mundo já passou por isso ou já fez isso. Hã? O que você está falando? Desculpa. Aí você... E a mesma coisa nós com o Eterno. O Senhor não está falando do tempo aqui, irmãos, que é mandamento, é importante. É importante. O tempo na obra é importante, nós estamos aqui fazendo isso, Baruch Hashem. Mas isso pode ser a nossa ruína se nós não tivermos tempo com o Eterno. Porque o povo ficou 1 ano acampado em volta do Sinai e não conheceu o Senhor. Não conheceu o Senhor. Nós não podemos misturar os nossos afazeres, a nossa vida cotidiana, a nossa vida ministerial com o nosso tempo com o Eterno. Tudo isso é bom, é necessário, mas pode se tornar um trabalho religioso. É ótimo entregar a Hashem o fruto do nosso trabalho por meio das nossas ofertas, nos dedicarmos à obra, prepararmos estudos das Escrituras para ensinarmos uns aos outros, ensinar a nossa família. Fazendo tudo isso, nós estamos dedicando o nosso tempo, é verdade. Porém, cuidado para que essas tarefas não sejam a sua ruína. O Eterno escolheu criar seres que podem escolher entregar o seu tempo a Ele ou não. Ele deixou nas nossas mãos a forma que nós usaríamos o nosso tempo. Então, como Davi disse, eu quero ler com os irmãos o Salmo 31. Tehillim, Salmo 31. Versículo 15. Está escrito assim, Salmo 31, versículo 15. Os meus tempos estão nas tuas mãos. Livra-me das mãos dos meus inimigos e dos que me perseguem. Até aqui. Nós vivemos em um tempo, irmãos, que a ansiedade, as doenças relacionadas à mente têm aumentado muito sobre praticamente todas as faixas etárias, sobre idosos, adultos, jovens, adolescentes, até crianças. A quantidade de tarefas diárias aumentando pode fazer com que um pensamento de que eu não tenho tempo para o Senhor venha sobre nós. É tanta coisa que eu tenho que fazer, eu não tenho tempo para o Senhor. E eu quero ler no mesmo exemplo aqui de Davi. Irmãos, Davi ele escrevia salmos nos momentos mais difíceis da vida dele. O Salmo 3, ele escreveu quando ele fugiu do seu filho Absalom. O Salmo 14, ele escreveu quando ele se fingiu de louco diante de Avimelech, que o expulsou. Salmo 51, ele escreveu quando o profeta Natan veio falar com ele, depois que ele cometeu adultério com Batseba. Irmãos, nós não podemos dar desculpas. Eu não estou bem, não estou me sentindo bem, não vou orar, não vou buscar o Senhor. Salmo 52, ele escreveu quando o edomita Doeg foi a Shaul e contou. Davi foi para a casa de Ahimelech. Ele escreveu quando estava falando mal dele, quando estava entregando onde ele estava para ser morto.
Salmo 57, ele escreveu quando ele fugiu de Shaul, quando foi para a caverna. 59, quando Shaul enviou homens para vigiarem a casa de Davi, a fim de matá-lo. É os momentos que Davi, irmãos, Davi não dava desculpas, ele queria estar com o Senhor. E o Salmo 63, que eu vou ler, versículo 1 ao 3, Salmo de Davi, quando ele estava no deserto de Judá. Ó Deus, tu és o meu Deus, eu te busco intensamente, a minha alma tem sede de ti, todo o meu ser anseia por ti, numa terra seca, exausta e sem água. Quero contemplar-te no santuário e avistar o teu poder e a tua glória. O teu amor é melhor do que a vida, por isso os meus lábios te exaltarão. Ele escreveu isso no deserto, irmãos, dizendo que ele não tinha sede de água, ele tinha sede do Senhor, ele ansiava por ele. Nós podemos escolher passar o tempo nos preocupando, ou o tempo com o Eterno. E nunca faltará nada para aqueles que o buscam. Está no Salmo 34, versículo 9. Temam o Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Irmãos, é interessante que o Eterno, ele não está limitado ao tempo. Para ele, passado, presente e futuro não existe como para nós. Ele não tem esses limites que nós temos. A medida de tempo é usada somente para nós. E o Eterno, sendo tudo o que ele é, ele não tem o nosso tempo a não ser que nós entreguemos para ele. A não ser que você entregue o seu tempo para o Senhor. Ele tendo tudo, o que nós poderíamos acrescentar a ele? Nada. Mas nós podemos escolher dar o nosso tempo para ele. Tempo de qualidade. Tempo com o Senhor. Um dos sinais que nós estamos com a falta de entrega para ele, da nossa vida, é quando nós buscamos autossuficiência. Nessa mesma paraxá, em Bamidbar, Números capítulo 15, versículo 32, está escrito que certo dia, quando os israelitas estavam no deserto, eles encontraram um homem recolhendo lenha no dia de Shabat. Aquilo era um sinal que aquele homem já não se importava mais com o Senhor. É como se ele dissesse: eu vou buscar o meu combustível quando eu quiser, eu vou me manter, eu vou me resolver a minha vida, eu vou fazer as coisas do meu jeito. Talvez isso aconteceu pelo fato dele ter recebido a sentença de permanecer no deserto por 40 anos. Talvez, mas ainda assim, dentro disso, ali estava sendo dada uma grande oportunidade. A oportunidade de conhecer o Eterno durante aqueles 40 anos, ou até que ele estivesse vivo, não é? Recebendo alimento gratuito diário, roupas que não se desgastavam, água, sombra de dia, coluna de fogo que os aquecia de noite. Irmãos, os 40 anos, talvez as pessoas pensem, mas o Senhor foi, que punição, 40 anos no deserto. Irmãos, nunca parou de cair o man durante os 40 anos. Nunca parou. O povo tinha água. Eles tinham do que se vestir, não se desgastavam os sapatos deles. 40 anos, e ainda assim, como o Eterno mesmo declarou, 40 anos eu estive com este povo, e eles não me conheceram, não aprenderam os meus caminhos. Tomemos, por exemplo, o exemplo de Daniel, que tinha todos os motivos também para desistir de tudo. Eu quero ler com os irmãos, Daniel capítulo 9, vamos abrir as escrituras. Daniel capítulo 9, versículo 2. Daniel 9, versículo 2. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, compreendi pelas escrituras, conforme a palavra do Senhor dada ao profeta Irmiarro, que a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Irmãos, aqui ele poderia parar, fechar, né, o rolo ali de Irmiarro e falar: acabou. Acredito que não vou estar vivo até lá. Entendeu? Vou juntar as pessoas que eu amo. Se coloca no lugar dele. Se coloca no lugar dele. Vou juntar as pessoas que eu amo. Ainda faltam 45 anos. Não vou estar vivo até lá. Vou viver minha vida tranquilinho. Esquece. Deixa tudo para trás. O que ele fez? Versículo 3. Por isso me voltei para o Senhor Deus com orações e súplicas, em jejum
em pano de saco e coberto de cinza, orei ao Senhor, ao meu Deus, e confessei: ó Senhor Deus grande e temível, que mantém a sua aliança de amor com todos aqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Nós temos pecado e somos culpados, temos sido ímpios e rebeldes, e nos afastamos dos teus mandamentos e das tuas leis. Não demos ouvido aos teus servos, os profetas, que falaram em teu nome, aos nossos reis, aos nossos líderes e aos nossos antepassados e a todo o povo desta terra. Senhor, tu és justo e hoje estamos envergonhados. Sim, nós, o povo de Judá, de Jerusalém e de todo Israel, tanto os que estão perto quanto os que estão distantes, em todas as terras pelas quais nos espalhaste por causa de nossa infidelidade para contigo. Irmãos, Daniel podia escolher passar o resto dos seus anos lamentando, se desviar completamente, mas ele escolheu o caminho do arrependimento. Ele não escolheu abandonar tudo ao saber que 70 anos estavam decretados sobre o povo de Israel. Rapidamente ele foi buscar o Senhor, se arrepender, e ele usou aquele tempo para buscar o Eterno. E o Eterno falou com ele coisas que estavam para muito além do tempo dele, que até hoje nos edifica e nos alerta. E 40 anos não foram suficientes para o povo conhecer Hashem. O que você tem feito com o seu tempo? O que você tem feito com o seu tempo? Nós podemos nos iludir, irmãos. Mas eu tenho visto, eu tenho trabalhado, eu tenho investido na obra, eu tenho feito. E fazer não significa que você conhece o Senhor. Não significa que nós o conhecemos. O que você tem feito com o seu tempo? Eu acredito que o Eterno quer fazer algo novo no nosso meio. Mas para isso todos nós teremos de despertar. Da forma que nós pensamos que o conhecemos, que nós pensamos que estamos o servindo, Ele quer fazer algo. Mas para isso todos nós teremos de nos voltar para Ele. Tempo de devocional. Tempo sozinho com o Senhor. Se colocando diante dEle, para que Ele revele de maneira pessoal e depois coletiva. Porque senão vai ser igual o povo no deserto. O povo seguia a revelação de quem? Não era pessoal a revelação. Vinha de um homem, era Moshe. E se Moshe morresse, o povo se desviava. Olha, esse tal de Moshe que trouxe a gente até aqui, eu não sei o que aconteceu com ele. Vamos fazer um bezerro de ouro. Levantemos um capitão novo que nos leve de volta para a terra do Egito. Porque a revelação não vinha para eles. Eles não tinham revelação do Eterno. Eles dependiam de Moshe. Eu creio que o Senhor quer fazer algo nesta obra, novo. Mas nós teremos de receber de maneira pessoal e depois coletiva aquilo que o Senhor deseja. E para isto, teremos que dedicar o nosso tempo com o Senhor. Tempo com o Eterno. Não é tempo na obra, tempo congregando, tudo isso é importante, não pare. Mas você e eu, todos nós precisaremos ter tempo com o Senhor para que não caiamos na religiosidade, não caiamos no engano de que vem do milagres, vem do grandes coisas, porque o Senhor faz, Ele é misericordioso. Ele é misericordioso. 40 anos de milagres, aquele povo rebelde viu e viveu. Ele é misericordioso. Pessoas sem tempo com o Eterno podem provar de milagres, ver grandes coisas. Nós estamos intercedendo. Pessoas que nem se converteram estão provando de milagres porque nós estamos intercedendo. Pessoas não convertidas. Quantos dos nossos familiares que não conhecem o Senhor, não sabem de nada do Elohim de Israel, estão tendo a sua vida transformada porque nós estamos intercedendo? Ele é misericordioso. Ele faz nascer o sol e cair as chuvas sobre os ímpios e sobre os justos. Nós precisamos nos despertar no tempo que se chama hoje, para passarmos tempo com o Eterno e aprendermos e ouvirmos dele aquilo que ele deseja fazer de novo conosco. Daniel não pensou assim: olha, 70 anos estão aqui, quer saber? Eu não vou estar vivo até lá. Não vou estar vivo para voltar para a terra. Então vou parar de orar.
Eu acredito que é por isso que Yeshua não falou o eterno, não falou o dia, a data que ele vai voltar. Porque as pessoas iam fazer o quê? Não é para o nosso tempo. Isso aí não é para o nosso tempo. Ou elas iam pensar o quê? Ó, daqui 10 anos. Daqui 9 anos eu me converto. Daqui 9 anos eu volto para o Senhor. Pensando que está fazendo bem a si mesmo. Daqui 9 anos eu me converto. E a verdade é que nós não sabemos se estaremos aqui amanhã. O próprio Eterno declarou: 40 anos estive desgostado com esta geração e disse: é um povo que erra de coração e não tem conhecido os meus caminhos. É o Salmo 95, versículo 10. Irmãos, o tempo que nós passamos com alguém, qualquer pessoa, faz com que nós baixemos a nossa guarda. Como assim? Nós passamos a revelar quem nós somos de verdade. Quantas vezes nós mesmos, por falta de tempo com o Eterno, não estamos tratando com Ele as nossas ansiedades, os nossos medos, os nossos desejos, nossas ambições. Senhor, está tudo aqui, ó. Quem eu sou, me ajude, me liberte de todo mal. Nós costumamos dizer aqui que para conhecer uma pessoa, nós precisamos comer 1 quilo de sal juntos, não é? E com o Eterno? Eu ouvi esses dias que para nós compreendermos uns aos outros, nós temos que ter a comunhão profunda de 2 anos. Eu ouvi essa semana mesmo. O ministro falou isso. Ele falou: olha, eu acredito que eu preciso ter 2 anos junto com as pessoas, em profunda comunhão, para elas começarem a entender o que eu estou falando. Entender do que eu estou dizendo. Ele é líder de um ministério, um grande ministério. Ele falou: olha, as pessoas só passaram a me entender do que o Senhor estava me revelando depois de uns 2 anos, juntos, caminhando. Porque até lá não sabia do que eu estava falando. Falava uma coisa e entendia outra. E nós pensamos que porque congregamos nós estamos entendendo o Eterno. Se nós não tivermos tempo com Ele, irmãos, não importa se vai ser 40 anos junto, nós não vamos entendê-lo. Porque 40 anos não foram suficientes, porque eles não buscavam o Senhor dentro das suas tendas. Nós temos esse ditado: olha, para conhecer alguém temos que comer 1 saco de sal com essa pessoa, 1 quilo de sal. Nós temos tido tempo com o Senhor, de comunhão com Ele. Imagina se eu só abrir as Escrituras para preparar um estudo para cá. Eu vou conhecer o Eterno? Muitas vezes nós ainda estamos vivendo com a guarda alta com o Senhor. Não, tudo que o Senhor fala é: peraí, calma aí, não é assim, não estou te entendendo. O Senhor deseja tempo conosco em intimidade. É muito importante nós congregarmos, é muito importante nós ouvirmos os servos do Senhor, ouvirmos os profetas, os mestres, mas tão importante quanto é termos o nosso tempo a sós com o Eterno, buscando a palavra dEle, buscando ao Senhor, orando, lendo as Escrituras para saber o que Ele deseja falar, tendo um tempo de louvor não gravado. No meu caso, eu não posso gravar. Não adianta, não importa quantas canções venham, eu não posso gravar. Eu tenho que ter outro momento para isso. Outro momento, porque eu colocava para gravar, já não era um devocional, era muito estranho. Falei, não tá, o que está acontecendo diferente? Eu parava de gravar, voltava. Aí gravava, ficava estranho. Eu parava de gravar, eu falei: não, o Senhor não quer que eu grave. O Senhor não quer que eu grave. Eu parei de gravar, só ia consumir meu tempo, consumir o tempo na memória do celular, com um monte de áudio. Eu falei: não vou gravar mais. Porque não é o que o Senhor deseja. Naquele momento, não era o que o Senhor queria para mim. Não é o que Ele queria. E Yeshua, para nós fecharmos, foi o que Yeshua nos ensinou. Quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta, ore ao seu Pai que está no secreto. O Senhor se manifesta no secreto, quando ninguém está te vendo. Não tem ninguém ali. É você e Ele. Sabe, eu preciso de um tempo com o Senhor, com a minha família. Eu preciso do meu devocional da manhã, eu preciso do devocional da noite, com a Carol, com a Lívia, isso é muito importante. Mas eu preciso do meu tempo no secreto. Um lugar, um quarto que eu feche a porta, ou um lugar nem que eu tenha que sair para caminhar e colocar minha vida diante do Senhor. Senhor, estou eu e o Senhor agora. Eu estou aqui, Pai. Fala comigo,
tudo que eu estou passando, vivendo, a minha mente diante dele, as minhas ansiedades, lançando minha ansiedade, todas elas diante do Senhor. Está aqui, eu não vou me preocupar mais. Nós precisamos cumprir o que Yeshua mandou a gente cumprir. Quando você orar, vá para o teu quarto, fecha a tua porta e ali, no secreto, o Senhor está. Mateus 6, versículo 6. Matitiarro 6, versículo 6. Quando você orar, vá para o seu quarto. Feche a porta. Ore a seu pai o segredo, que está no secreto. Que está no secreto. Então, seu pai, que vê no secreto, o recompensará. O recompensará. Não tem como nós conhecermos o Eterno só porque nós estamos dedicando muito tempo da nossa vida na obra dele. Não tem como nós conhecermos ao Senhor assim, só assim não. Você vai ter uma parte da revelação dele, do que ele trabalha no coletivo, do que ele faz, da forma que ele quer que vivamos. É verdade. É verdade. Mas talvez você nem vai entender o porquê de tudo isso estar acontecendo. O povo de Israel, irmãos, eles viram o mar se abrir. Quando eles entraram e viram os gigantes, não, a gente não vai conseguir matar esses gigantes, não. Eles conheciam uma parte do poder do Senhor. Eles duvidavam ainda. Será que o Senhor vai nos manter? Será que teremos água? Depois de tudo que eles viram. Porque a revelação deles passava por meio do coletivo, passava por meio das pessoas que estavam à volta deles, na verdade da pessoa, de Moshe. Essa era a revelação que eles tinham. Irmãos, conhecer alguém é uma ação para a vida toda. Imagina o eterno. Imagina o eterno. O tempo é uma oportunidade para nós entendermos o Senhor. Quantas vezes nós estamos agindo, nós estamos entendendo, a maior parte das vezes o eterno fala, nós não entendemos de imediato. Quem vai entender? Quem o busca no secreto. Porque ainda que alguém receba uma revelação, olha, o Senhor nos falou isto, porque Ele queria tratar sobre aquilo, as pessoas vão olhar e falar, tá, eu continuo sem entender. Eu continuo sem entender. Se eu não buscar o Senhor, irmãos, eu demoro para entender as coisas. Eu demoro para entender as coisas. A liderança sabe disso. Eles ficam falando, eu fico olhando assim. Você entendeu, Caio? Eu falo, não sei se eu entendi não, mas posso estudar depois. Eu tenho que ir lá depois, ler o texto e ler de novo, e ficar ali, e demora, e a Carol me ajuda. A Carol entende muito rápido, eu demoro para entender as coisas. Eu preciso de tempo com o Eterno para Ele me revelar o que Ele deseja. Eu preciso de tempo com o Senhor, todos nós precisamos. Nós estamos em um momento, na Terra está passando por isso. O que a gente mais ouve é o quê? Não tenho tempo para nada. Não tenho tempo, está tudo difícil, é muita coisa para fazer. E o celular, ele consome muito tempo. Consome tempo e depois a gente tem entretenimento o tempo todo. Né? Existe um grande investimento para isso. E a verdade é que se você não desligar o seu celular ou a sua TV, não sei. O que consome mais tempo, mais do seu tempo, você não vai ter tempo para o Eterno. Prioridades. Nós precisamos colocar o tempo com o Senhor como uma prioridade. E, irmãos, não é pesado. Não deixe isso entrar na sua cabeça, não é pesado. Agora eu tenho que orar. Melhor nem fazer. Melhor nem... eu tenho que... Ou faz, né? O servo... Faça como aquele servo. Eu não quero fazer, mas eu vou lá e faço mesmo assim. Mas peça perdão diante do Senhor. Senhor, eu preciso colocar minhas prioridades no lugar. Separe um tempo para estar com o Senhor. Diário. Diário. Irmãos, o Eterno estava com Adam e Rava todos os dias na viração do dia. Ele ia lá. Era o tempo dele com eles. Tenha o seu tempo com o Senhor. Irmãos, a obra que nós temos aqui hoje, quando o Mashiach voltar, nós vamos trabalhar para ele. E aí, o que vai sobrar? Você vai conhecê-lo? A gente trabalha e faz tantas coisas, mas aí quando ele voltar, cadê o trabalho?
Busque conhecer o Senhor, ter tempo com Ele. E como Yeshua nos ensinou, então seu Pai que te vê no secreto te recompensará. O nome de Yeshua, que assim seja. No próximo Shabat, dia 6/7, será o último Shabat do mês 3. E teremos uma única paraxá, Korach. Escreve a infame rebelião liderada por Korach contra os seus primos, Moshe e Aaron, alegando que os dois haviam usurpado o poder sobre o restante do povo de Israel. Os líderes daquela rebelião foram engolidos pela terra e outros foram consumidos pelos seus pecados diante de Hashem. No dia seguinte, alguns sobreviventes daquela tragédia decidiram reclamar por causa da morte dos rebeldes, e irrompeu uma peste sobre o acampamento e matou um outro tanto de pessoas. E mais uma vez Moshe e Aaron interveio e oferecendo incenso para impedir a extinção de todo o povo por causa da rebeldia deles. Não seja você também um rebelde diante de Hashem, porque a rebeldia é como o pecado de feitiçaria diante dele. E assim segue. Eu convoco a todos a fazerem essa leitura e que Hashem fale com cada um de vocês poderosamente no nome de Yeshua. Vamos orar? Senhor nosso Pai, no nome de Yeshua HaMashiach, eu coloco diante de Ti as nossas vidas, eu Te dou graças pela Tua palavra mais uma vez e obrigado, Pai, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia. Sendo quem o Senhor não tem falta de nada. Sendo o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, Adon-Olam, o Senhor do Universo, ainda assim o Senhor tem nos chamado para estar contigo. Obrigado, Pai, pela honra. O Senhor nos honra, pelo privilégio. E nos ajuda, Pai. Nós vivemos em um tempo na sociedade que o que mais trabalham para fazer é consumir o nosso tempo. Isso tem causado doenças, Pai. Crise de ansiedade, déficit de atenção. Nos ajuda, no nome de Yeshua HaMashiach, a sermos libertos disso tudo. Termos nosso tempo remido, guardado do mal, para termos o nosso tempo devocional, juntos, no secreto, contigo. Desperta-nos, Senhor. Eu sei que o Senhor quer fazer algo novo. Desperta-nos para recebermos a revelação que o Senhor tem para nós, de maneira pessoal e coletiva, no nome de Yeshua. Que assim seja. Que assim seja. Shabbat Shalom, que vocês tenham possam ter recebido aí no coração tudo aquilo que o Senhor trouxe para nós nesse dia. Mensagem importante, como todas as demais que o Senhor tem trazido aqui para nós em cada Shabbat. Eu queria comentar sobre 2 pontos importantes aí, que seria sobre religiosidade, né? Aquele povo acabou se tornando religioso, né? E coincidência ou não, essa semana me ligou uma pessoa amada, não conhece ainda o Senhor, mas é uma pessoa amada do nosso coração, me perguntando qual que era a minha religião. Qual que é a tua religião? Minha esposa pediu, né, para mim falar lá. E eu também sou um pouco lento para resolver as coisas, né? E ali meditando sobre aquilo, e o Senhor falou comigo. Filho, qual que é a religião de Yeshua? Qual que é a religião de Yeshua? Você não está seguindo Yeshua? Qual que é a religião de Yeshua? Irmãos, a religião tem matado muitas pessoas em toda a terra. Mas aquela religião... Você acha que a tua religião é melhor do que a minha? Você acha que aquela é melhor do que aquela outra? Matando pessoas. O Senhor, Ele não instituiu nenhuma religião. Isso é coisa do homem. A terra está sendo chacoalhada e já começou. Chacoalhando todas as religiões. Poxa vida, mas qual que é a tua religião? O Senhor chamou nós para termos um estilo de vida estruturado nas Escrituras Sagradas. Relacionamento para com Ele, vertical. Relacionamento para com as pessoas que estão ao nosso próximo. Todos aqueles que estão ao nosso alcance de alguma forma. Relacionamento. Estilo de vida.
A gente precisa ter esse entendimento, senão eu receio que a gente vai seguir errando o alvo, sendo destruído, porque as religiões vão ser destruídas. E já começou. Medite sobre isso. Nós temos uma instrução. Nós precisamos viver por ela para termos um estilo de vida, como estilo de vida do Mashiach, Yeshua. Uma outra questão é sobre o tempo. Hoje é muito comum, nós somos treinados a responder: olha, estou sem tempo, olha, vejo isso quando eu tiver um tempo. Está aqui no backlog. Está aqui um dia eu vou verificar isso também. Irmãos, a gente tem que mudar o nosso mindset, a nossa forma de pensar, senão a gente vai continuar seguindo em erros e enganos criados por nós mesmos. Todos nós, de alguma forma, temos tempo. Nosso tempo ele começou quando nós nascemos. Ele começou, startou o nosso tempo, quando nós chegamos nessa terra. E ele vai acabar quando a gente partir dessa terra. Então nós estamos aqui nesse tempo, muitas vezes perdendo tempo por falta de organização. E dizendo que a gente não tem tempo. Mas o mais incrível é que a gente consegue tempo para fazer tudo que a gente gosta. Tudo. Se alguém te convidar para fazer o que você gosta muito, você vai abrir espaço na sua agenda na hora para incluir o que você precisa. Então a gente precisa aprender a ser correto, primeiro com nós mesmos. E colocar diante do Senhor: Senhor, eu não gosto dessas coisas, eu leio e não entendo. Eu sinto que eu estou perdendo tempo. Estou aqui orando, parece que eu estou falando com as paredes. Seja correto. Não é isso que ocorre. Mas é isso que muitas vezes a gente sente. E louvado seja o Senhor que a gente o Senhor não chamou a gente para viver pelo nosso sentimento. Do contrário, a gente vai ser destruído. Mas a gente tem que ser correto com Ele. Duas questões importantes: religião e tempo. A gente precisa arrumar isso. E o momento é agora. E o Senhor deseja. Às vezes eu fico aqui, normalmente a gente está fazendo alguma coisa como foi ministrado. Puxa vida, mas eu não estou trabalhando para o Senhor. Mas a gente não consegue parar para saber como é que está o coração dele. Pai, como é que está o teu coração hoje? O que o Senhor está vendo que está te entristecendo? Que eu não estou nem sabendo. Relacionamento. É isso que o Senhor espera de nós. Que a gente consiga reorganizar a nossa vida. Que a gente se desvincule de tudo que é religião. Que a gente separe tempo para estar com Ele. E desenvolva um estilo de vida que Ele deseja que nós tenhamos nessa terra.